Senado Federal vai analisar um texto, um projeto de lei, que obriga o condenado ou acusado de crime que usa tornozeleira ou pulseira eletrônica a arcar com as despesas desse equipamento. A proposta é do senador Cleitinho. Segundo o parlamentar, a saída da prisão sob monitoramento eletrônico é um benefício usufruído pelo condenado e, por isso, não deveria ser custeada pelos cofres públicos. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, Roberto Motto, que acha dessa proposta que o acusado ou o condenado pague as custas desse equipamento eletrônico? Eu não consigo avaliar do ponto de vista jurídico, né? Ainda mais nos dias de hoje. Muito embora, pelo que eu sei, vários dos réus do 8 de janeiro tenham sido condenados a pagar pelos prejuízos que eles causaram, né? Isso me parece que o mesmo princípio poderia ser aplicado no caso de um criminoso violento. Se ele vai gerar uma despesa extra para o Estado, para o cidadão de bem, por que não ele mesmo arcar com isso, né? Agora, é preciso lembrar o seguinte: quando a gente fala de tornozeleira eletrônica, muita gente imagina só aquele objeto, né, que inclusive é vendido aqui no Rio, não sei se vocês sabem disso, aqui no Rio se vende tornozeleira eletrônica falsa, que tem gente que usa aquilo ali para conseguir atrair as meninas ali É incrível, né? Pois é. Enfim, mas o custo da tornozeleira não é só aquele equipamento em si. Você precisa montar uma central de controle, uma série de equipamentos para fazer a monitoração de onde estão os criminosos, né? Essa central de controle, além de toda a infraestrutura, precisa de pessoas para operar. E você precisa também de mão de obra, de gente que acompanha a localização dos presos, para saber se eles estão cumprindo as restrições, porque cada um deles tem uma restrição diferente. Tudo isso, meus amigos, custa muito dinheiro. Me parece que é moralmente correto que esse custo seja pago pelo criminoso. Mas antes que a gente entre num debate sobre o que é acessório, esquecendo o principal, é sempre bom lembrar: o criminoso mais caro é aquele que está solto, que está na rua cometendo crimes. Pois é, Mota, rapidamente ficou uma dúvida. Você disse que no Rio de Janeiro tem tornozeleira eletrônica falsificada que é vendida porque alguns gostam de comprar, porque isso desperta algum interesse em meninas? Os rapazes usam para atrair interesse das moças, dizer que são... Não, eu sou... É difícil de acreditar, né? Pois é. Mas teve o caso famoso, que ficou famoso agora no Carnaval, que foi uma cantora, que eu não sei quem é, que falando para as moças que estavam acompanhando: quem gosta de marginal, grita, aí todas elas gritando. A cultura da marginalidade, o apreço, a valorização do marginal está presente na sociedade brasileira, é uma coisa impressionante. Termina a história, né, Beraldo? Termina a história. O que aconteceu com ela depois? Essa mesma cantora que ficou lá enaltecendo os criminosos acabou assaltada e teve o seu colar, aparentemente de R$100 mil, roubado ao final desse show. E foi chorar nas redes sociais, ela fez sniff. Agora você, José Maria Trindade, presos terão que pagar por tornozeleira eletrônica. E aqueles que não tiverem recursos, Zé Maria, poderão trabalhar na cadeia para custear esse equipamento? A lei deve definir isso aí direitinho, quem pode pagar, quem não pode. Eu acho justo. Já existem alguns sinais nesse sentido. Por exemplo, já existem condenações de pessoas que atropelam alguém, que estão errados ou alcoolizados. Eles pagam pelo tratamento, mesmo que o tratamento tenha sido feito através do SUS, né? E eles são condenados a pagar o tratamento ao Estado. Eu acho isso muito bom. E já existem também condenações de pessoas que matam alguém e que são obrigadas, além de cumprir a área penal, são civilmente condenados a pagar pensão para a família da vítima. Eu acho isso muito normal e acho que esse é o caminho. Sobre isso aí, o que eu tenho a dizer é um poema do Machado de Assis que fala o de tanto, né? De tanto ver a maldade prosperar, o homem chegará a um ponto que vai rir da honra e sentir vergonha de ser honesto.
Então esse poema está sendo colocado em prática agora. As pessoas estão sentindo vergonha de ser honestas, né? Estão rindo da honra e sentindo vergonha de ser honestos. Essa história do tornozeleira eletrônica existe tatuagens aí que indicam matador de policial e que o cara nunca matou nenhuma mosca, mas coloca a tatuagem para se colocar como um mal da história, e esta é uma inversão total. E essas pessoas, quando encontram um policial, tem muito a explicar, né? Pois é, mas essa notícia acaba naturalmente, né, Mota, trazendo para a discussão a necessidade ou não dos presos trabalharem. A gente já tratou de questões que envolviam os desafios da administração penitenciária e o quanto um trabalho dentro da cadeia poderia mudar a realidade daquele apenado, né? E o que é uma possibilidade que já existe hoje, amplamente apoiada na lei. Eu já contei aqui que eu visitei 2 presídios, né, onde isso acontece. Um que é administrado por uma parceria público-privada em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, e outro em Indaial, em Santa Catarina, que é 100% gerido pelo Estado. Aliás, o de Indaial me impressionou muito mais do que o de Ribeirão das Neves. Os presos trabalham, recebem um salário bom, porque as empresas, pela lei vigente, quando você contrata um preso, você não tem que pagar os encargos da CLT. Então é excelente negócio para a empresa. E assim os salários são bons, 80% do salário fica guardado para quando o preso sair receber aquele dinheiro. Por que que isso não é a regra em todos os presídios brasileiros? Ora, não perguntem para mim, perguntem para os políticos, perguntem para quem gerencia o Estado brasileiro. Porque não adianta dizer tem que ter lei, tem que ter regulamentação, já tem. Quem duvida pode pegar um avião, vai lá em Indaial visitar, vai lá em Ribeirão das Neves. Já é possível. Não se faz porque isso não é prioridade. Prioridade no Brasil é discutir as emendas, né? As emendas do relator, as emendas de não sei do que, como é que vai ficar aquele carguinho. Isso é que é a prioridade do Brasil. Prisão, deixa para lá. Agora, Beraldo, antes de trazer uma outra informação importante, inclusive sobre fugas que aconteceram no sistema penitenciário federal, queria só pedir a sua contribuição e colaboração para trazer um pouco da experiência aí dos Estados Unidos, porque eu sei que muitos acabam trabalhando em penitenciárias norte-americanas, recebem um valor, parte pode ser voltada para a família ou fica numa espécie de poupança para que ele utilize ao final da pena. E também é preciso lembrar que esses presos custam, né? Então, eles poderiam também pagar uma parte desse custeio, né? Arcar com uma parte desse recurso por conta do seu trabalho, né? Pois é, Canhato. O problema é que no Brasil, em geral, o preso, o criminoso, ele é tratado como se fosse filho da sociedade. Sabe aquele filho que diz para os pais, aos 18 anos de idade, que vai casar? Vai sair de casa, vai casar, e os pais falam, não vai, não, eu vou casar. Ele vai lá, maior de idade, casa. Aí chega o final do mês, o filho manda a conta do aluguel, do condomínio, do IPTU, o salário da funcionária, do mercado, etc. É isso que acontece com o preso. O preso comete o crime, ele atenta contra a sociedade, e aí cabe a esta própria sociedade que foi vítima dele bancar o preso. E qual é a produtividade desse preso no Brasil? Absolutamente nenhuma. Esse preso não produz nada de bom, ele não agrega valor, ele só agrega custo. E aí, para piorar, nós ainda temos uma legislação que protege o preso. O preso tem que ter encontros íntimos, o preso tem lá uma ajuda de custo para a família, o preso isso, o preso aquilo. Isso tudo enquanto ele está na escola do crime. Dessas prisões e presídios brasileiros absolutamente dominados por facções criminosas. Agora, por que esses presos, assim é o exemplo dos Estados Unidos, não vão trabalhar naquilo que é função do Estado, das prefeituras? Vai capinar a estrada, vai ajudar na limpeza do lixo, vai fazer um trabalho digno que colabore com a sociedade e diminua o custo que a sociedade tem para que esses serviços sejam prestados. Mas ninguém discute isso, porque o preso é um pobre coitado, afinal de contas, né, Zé Maria? Direito dos cidadãos, a dignidade humana,
Não pode trabalhar de lixeiro, senão a gente atenta contra a dignidade do preso. Mas o lixeiro, que trabalha dia sim, dia também, e que paga as contas da sua família, cria seus filhos, com o salário que recebe da empresa de limpeza, ele não tem dignidade? Limpar a rua é um trabalho indigno? Não é. Mas no Brasil, o criminoso, ele vive esta aura de pobre coitado, de vítima da sociedade. Olha a deturpação que houve na imagem do criminoso perante a sociedade. Realmente é muito difícil. Quer só fazer um arremate, Zé Maria? Zé? Assim, primeiro dizer que eu citei errado aqui o Machado de Assis. Na verdade é um poema do Rui Barbosa, de tanto ver as nulidades prosperarem e tal, o homem vai rir da honra, né? Ter vergonha de ser honesto. É Rui Barbosa no Machado de Assis. A Constituição brasileira, ela proíbe o trabalho forçado. Mas me dizem profissionais de que se você oferecer trabalho para os presos, 90% quer. As prisões não têm condições de oferecer trabalho a quem quer. E para trabalhar, né, e existem presos que trabalham, é preciso passar por um pente fino muito grande, inclusive de tempo, de cumprimento da pena, né? Beraldo, a Constituição tem tanto direito e as leis protegem tanto, e você tem razão de questionar, que se levado a sério, um advogado entrar com pedido no Supremo de que o preso dele não está sendo respeitado, não tem dignidade, ele liberta o preso dele se o Supremo levar a sério a Constituição. Que as prisões não dão dignidade nenhuma e existem prisões que não têm absolutamente dignidade, uma cela cheia e tal, então liberta muita gente. E já existem casos de juízes que simplesmente, beleza, o advogado não está dando dignidade ao meu cliente, e o juiz liberta. Já houve casos em Minas Gerais, assim, de um juiz que toma esta decisão. Por outro lado, se você for olhar numa penitenciária, eu já disse aqui que o deputado Arnaldo Fered Sá, que já morreu, ele era deputado federal, leu no plenário da Câmara o menu da semana de um presídio. Aí tem lá café da manhã, pão com manteiga, não sei o que num dia, bolo no outro. Depois, no meio da manhã, mais um café. Depois o almoço, bife a rolê com batata solteira e não sei o que. E à tarde tem um lanche, à noite tem um jantar. E para dormir tem outro lanche. E isso hoje é licitado. Então a empresa que ganha é obrigada a fornecer tudo isso. E ainda tem o encontro íntimo. Esses profissionais que você citou aí não comem isso por dia e sonham a vida inteira com o encontro íntimo que não tem, né? Pois é, muitos começam a namorar já na prisão, né? Agora, muitos que apoiam o desencarceramento se apoiam justamente nesses itens e esses ingredientes que você elencou pra gente, viu, Zé Maria? O fato de muitas estarem superlotadas, não terem condições, etc, etc, etc.